Boa tarde a todos. Boa tarde, irmã Joana Batista, está na sala conosco. O irmão Rogério Buzzi, boa tarde, irmão. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência de estudos aqui no canal de Frente para a Verdade Presente. Um instantinho só aqui. Tendo uma repetição aqui, deixa eu fechar aqui. Vamos dar sequência a esse estudo de Apocalipse 17, hoje, versículo 9, a quinta parte. Fazer uma oração, em seguida nós vamos passar a palavra para o irmão Rogério Buzzi. Vamos orar. Nosso Pai. Amado Deus, meu bondoso Pai, mais esse dia, por esse sábado, Pai, o santo sábado do Senhor, para descanso, meu Pai, um dia santo, comunhão entre nós do Senhor, um dia de sinal também entre nós do Senhor até o fim dos tempos, como assim o Senhor determinou. Obrigado por isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor e diante de todos os nossos amados irmãos, para talvez ouvir as coisas concernentes ao céu, as direções que o Senhor tem nos dado, essa comida que nos fortalece, nos dá certeza de que estamos no caminho do Senhor, meu Pai. Obrigado por isso e por tudo que o Senhor tem feito por todos nós, os nossos parentes, familiares mais próximos também, aos amados irmãos em Cristo, o socorro que o Senhor tem nos concedido, meu Pai, o pão do dia também. Livra-nos de todo mal e não permita que nós caiamos em tentação, Senhor. Nós somos fracos e, portanto, somos falhos também. E pedimos a todo instante e a todos os dias a ajuda do Senhor, a tua proteção e a tua força. Peço ao Senhor que o Senhor venha com providência através do nosso amado irmão Rogério e nos mostre as coisas que o Senhor tem hoje. Agradecido oramos em nome de nosso Senhor, teu Filho amado. Amém. Irmão Rogério. Amém. Muito boa tarde a todos, que Deus possa nos abençoar, a todos nós nesse trabalho, todos que nos ouvem, a todos aqueles que nos ouvirão um dia, estudando a palavra de Deus, nós vamos cada dia mais vendo como Deus está conduzindo o seu povo de uma forma bastante bela nesses tempos conturbados em que estamos. E certamente as profecias, elas devem ser estudadas com muito cuidado, porque que nós, de alguma maneira, possamos, em alguma imprudência, colocar algo que não é, ou não seria exatamente aquilo que Deus gostaria que ensinássemos. Um momento só, meus irmãos. As profecias, elas, o tempo todo, são um desafio a todos nós, quando nós entendemos realmente o que Deus espera de cada um de nós. E nesta tarde nós estaremos falando sobre, dando continuidade ao estudo sobre os 7 reis e a besta, que está registrado no capítulo 17 de Apocalipse. Eu convido então aqueles que gostam de acompanhar nas suas Bíblias ou pelo computador, enfim, que possam nos acompanhar. Apocalipse 17, nós vamos fazer um pequeno resumo rápido só de alguns versos sendo introduzidos. O livro de Apocalipse, todo ele, é em realidade uma revelação do livro, mais especificamente do livro de Daniel,
mas não só do livro de Daniel. O livro do Apocalipse, ele conta a história, para nós, toda a história final desta terra. Nós temos o Gênesis, obviamente, que é a abertura, certamente, da história terrestre, e temos também, claro, o Apocalipse, que encerra essa história, né, a participação, por assim dizer, do ser humano nesta terra, né, pelo menos enquanto esta terra estiver poluída pelo pecado, né. Aí nós chegamos até as profecias finais, o tempo final, e quando nós realmente percebemos a importância desse livro, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro, nós vemos o porquê tantas pessoas hoje estão cegas em relação a ele e não o entendem, né? Apocalipse 17, então, a partir do versículo 9, que estaremos falando hoje, ele traz, né, de uma forma assim bastante, não exatamente simples, mas de uma forma bastante contundente, as lições que Deus quer ensinar ao seu povo relativamente sobre a destruição de Babilônia. O capítulo 17, no versículo 1, inicia dizendo assim: Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, a base de Apocalipse 17 é mostrar para o povo de Deus a destruição da grande prostituta. E hoje talvez isso poderia parecer que não tem muita importância para o povo de Deus, mas quando nós virmos o que ela vai fazer ainda com o povo de Deus, num futuro muito próximo, e o cerco está se fechando, nós estamos vendo já declarações de padres, né, uma vez que este ano, ele é o ano do decreto de morte do protestantismo. Esse é o ano em que o protestantismo realmente vai ser dado como morto. Vocês imaginem só o que acontecerá com os protestantes quando isso acontecer. De certa forma, Lutero está sendo visto ainda como uma espécie de excomungado, e ele foi excomungado pela igreja. Lembre-se que Lutero era um padre, e aí quando inclusive João Paulo II mencionou nos bastidores de que se poderia colocar o perdão para Lutero, Ratzinger, e finalmente esse perdão não foi concedido. Porém, agora é a oportunidade de ouro que o papado estará dando, entre aspas, aos protestantes. O perdão será oferecido a todos, mas claro, aqueles que não aceitarem este, entre aspas, perdão, logicamente que esse perdão só será oferecido para aqueles que deixarem de ser protestantes, aqueles que não aceitarem este perdão serão vistos, claro, como pessoas muito más, porque você imagine só o santo padre, entre aspas, oferecendo ao perdão, e esses grupos radicais não querem o perdão. Que povo mau, que povo fundamentalista, é um povo que realmente não merece viver. Vocês imaginem onde isso vai parar, né? Finalmente o Papa é bonzinho, ele é isento de todo problema, porque afinal de contas ele tentou perdoar, mas eles não aceitaram o perdão. E aí a máquina por trás vai começar a funcionar no sentido de destruir o povo de Deus. E aí vem a lume Apocalipse 17 mostrando exatamente aquilo que vai acontecer, ou seja, aquela que tentou destruir a igreja de Deus, a prostituta que tentou destruir a igreja de Deus, será ela destruída. Mas é curioso entender que Apocalipse 17, ele começa, embora vocês observem o Apocalipse 18, 16, 15, 14, eles de um modo geral, por exemplo, 18, né, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. O 16, ouvi via aos 7 anos, ide e derramai. O 15, vi outro sinal, outro grande e admirável sinal no céu. O 14 mesmo, olhei e eis uma nuvem branca. A todo momento, todos os capítulos, de um modo geral, quase que na sua esmagadora maioria,
mostram pura e simplesmente o que se vê. Mas este aqui, capítulo 17, ele tem uma particularidade. O anjo, é dito, veio um dos 7 anjos e vem, disse, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Essa é uma grande diferença. Aqui não é simplesmente que João vê algo, ele não vê simplesmente as cabeças, não, ele está junto com o anjo, né? Então a questão é, qual é a diferença? O anjo vai interpretar esta profecia, por isso temos falado o tempo todo de muito cuidado, né? Depois de colocar a profecia e o que se vê, né? Lembre-se que as profecias são como parábolas, né? O versículo 3, ele diz, levou-me em espírito a um deserto, viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso então é o que ele vê. Após ele ver isso, e obviamente, né, qualquer um de nós que visse algo dessa natureza, estaremos nos indagando, estaremos nos perguntando o que isso poderia significar. E aí, a partir do versículo 7, o anjo, como se falando com João e falando conosco também, isso é para nós, né? Lembre-se sempre de 1 Coríntios 10, 11, né? Todas essas coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então, tudo aquilo, tudo que João viu, tudo que os profetas viram antigamente, tudo foi escrito para nós, a quem os fins dos tempos têm chegado, de uma forma mais especial. Tá? Eles viveram, obviamente, né? Elias foi perseguido por Jezabel. No livro de Apocalipse mesmo, se vocês observarem as cartas às igrejas, vocês vão ver, obviamente, uma das cartas que Jezabel se levanta de novo. Né? O tempo todo nós vamos ver como a história se repete, né? A carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 20, diz, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, né? Então, Jezabel, né, quer dizer, Jezabal, quer dizer sacerdotisa de Baal. Jezabel foi uma mulher, mas agora ela se levanta novamente como uma igreja. E aí vem o problema, né? A igreja que está na condição de Tiatira tolera que essa prostituta ensine o seu povo. E tem tudo a ver com Apocalipse 17. Né? Por isso ele diz, tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, a igreja católica apostólica romana que se diz, né, uma igreja profética, que se diz uma igreja que nasce aí com Pedro, que é profética, que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Veja que aqui são servos que são enganados. Agora, claro, a igreja católica, como é que ela engana? Através do ecumenismo, ela vai colocando a doutrina da Trindade, vai colocando os seus ensinos, e as pessoas vão aceitando. É assim que ela tem ensinado, né? A doutrina da Trindade, por exemplo, a doutrina do pré-lapsarianismo, a doutrina da falsa justificação pela fé, são todas doutrinas de Jezabel, e diz aqui o texto que ela está enganando os servos de Deus também, aqueles que estão procurando obedecer a Deus, né? Aqueles que estão, inclusive, procurando guardar o sábado, aqueles que estão procurando guardar as leis de Deus, estão sendo enganados por Jezabel, né? E ele diz ainda, tenho contra ti o tolerares, não se pode tolerar. Hoje, quando nós levantamos a voz, né, mostrando esse erro, mostrando a todos que Jezabel está ensinando, mostrando a todos que as igrejas estão se unindo ao ecumenismo, dos quais a igreja católica impõe os seus dogmas. Lembre-se que o ecumenismo exige que você aceite a Trindade, você precisa ter sido batizado nela, e é sem dúvida Jezabel se levantando. E diz, inclusive, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, né? Então, é o que está acontecendo. Veja que essa prostituta de Apocalipse 17 é a mesma Jezabel, e nós estamos procurando mostrar que a Jezabel, que antes era uma pessoa, passa a ser agora uma igreja, e Elias, que era uma pessoa, passa a ser agora os servos de Deus, né, o grupo dos 144 mil, de uma forma toda especial, que se levantará também contra Jezabel, embora, claro, estará sendo perseguida por ela. Lembre-se que Jezabel perseguiu Elias e nada, Eclesiastes 1:9, nada de novo debaixo do sol, o que foi, isso é o que há de ser. Agora, falando da prostituta de Apocalipse 17,
Também é importante notar que, de novo, lembre-se, a nossa missão é a missão representada por Elias, mas também por João Batista. João Batista foi aquele que veio para preparar um povo bem disposto para encontrar-se com Cristo. E nós hoje procuramos preparar um povo bem disposto para se encontrar com Cristo na sua segunda vinda. Por isso é importante entender qual é a nossa missão, inclusive à luz dos nossos. Agora, notem que nesse grupo que temos procurado ensinar, aqueles que já estudaram conosco Apocalipse 11, viram que nós falamos ali de dois grupos, os castiçais e as oliveiras, e é preciso entender que esses dois grupos que vão para a reta final, um grupo vão ser tomados como mártires, um grupo morre. Como entenderíamos isso? Exatamente à luz disso. Elias, que é trasladado vivo, e aí temos João Batista, que é morto, né? E por quem foi morto? Veja que a mesma missão de Elias era a missão de João Batista, com a única diferença de que um morre e o outro não. Se vocês observarem, Jezabel perseguiu Elias e a mulher de Herodes perseguiu João Batista. A história é a mesma, com um acréscimo. E lembrem-se que Jesus, falando de João Batista, disse, né, Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Quando os discípulos chegam e dizem, Senhor, por que eles dizem que tem que vir Elias primeiro? Os fariseus diziam, não, esse não é Jesus, primeiro Elias tem que vir. Só que João Batista já havia vindo no espírito de Elias e eles não entenderam. Assim como nós agora, no espírito de Elias, no espírito de João Batista, pregamos uma mensagem única ao mundo, uma mensagem de arrependimento, como era a mensagem de João Batista, uma mensagem que é um chamado a preparar-se para encontrar com o noivo da parábola das virgens, né, das 10 virgens de Mateus no capítulo 25. O preparo e a mensagem do João Batista era eis o noivo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa mensagem é a mesma mensagem lá em Mateus 25, alguém dizendo eis o noivo, né? Nós somos essas pessoas que devem gritar eis o noivo para despertar as igrejas para que elas saiam do problema em que estão, para que elas se preparem porque o noivo está chegando, para que quando o noivo chegar elas não estejam despreparadas. Esse é o nosso papel. E olhem que, vejam como a palavra de Deus é perfeita, né? A palavra de Deus mostra, falando, né, sobre João Batista também, o que fez João Batista. Veja, Elias, quando Acabe vê João Batista, quando Acabe vê Elias, Acabe diz, já me achaste inimigo meu? És tu que perturba Israel? Né? Perturbador de Israel? É como se hoje, e hoje nós, alguns já estamos ouvindo, mas vamos ouvir ainda muito mais, né? Cada um de nós vai ouvir, você é um perturbador da igreja, você atrapalha a igreja, você é um perturbador, todas as igrejas agora se unindo e vocês ficam perturbando a igreja com esta mensagem que divide, com esta mensagem aí que é contra todos nós. Então, né, Jezabel, por isso ficou brava com ele, por isso a igreja católica, que hoje está montando o ecumenismo todo para ter domínio geral, ela vai perseguir o povo de Deus, os verdadeiros servos de Deus. E João Batista, mesma coisa. João Batista vem, veja que aqui a leitura é, tenho contra você que tolera Jezabel, né, que se diz profetiza, né? Então, o que está acontecendo? Falando da prostituição, né, que ela impõe como prostituta e diz que vocês se prostituem com ela. O mesmo caso, vejam que João Batista agora chega quando Herodes, né, está perguntando para ele por que ele está fazendo isso, ele diz, né, não te é lícito estar com a mulher de teu irmão, ou seja, não te é lícito, né, você estar se prostituindo com Jezabel. Ela era um exemplo também de Jezabel, e o que vai acontecer então, finalmente, né, quando ele está alegre do vinho, quando os reis estiverem cheios do vinho de Babilônia, eles vão realmente se entregar completamente à igreja, à mulher, como ele fez, né,
A filha agora vem dançando e ele, cheio de vinho, agora diz o que você quer. Ela vai até a mãe, as filhas agora de Babilônia, representadas, vão até a mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, como quem diz, o que você quer? E ela está só esperando este momento, tragam-me a cabeça destes João Batistas modernos. Isso vai acontecer. A história se repete e o povo de Deus agora, os verdadeiros servos de Deus, não qualquer outro, os verdadeiros servos de Deus, os Mardoqueus do livro de Esther, que não se inclinavam para Amã, que não se prostravam para Amã, os servos de Deus, os 144 mil agora, têm a sua morte decretada por uma igreja prostituta. Este é o cenário macro da profecia e, claro, a Bíblia é assim, estuda-se um pouco aqui, um pouco ali, mas vejam a perfeição de um Deus que assume toda a história humana como quem diz, eu estou no controle. Por isso, o Apocalipse, como temos insistido, hoje pessoas dizem, não, mas a interpretação é essa, não, a interpretação é aquela, não é aquela outra. Existem, inclusive, interpretações simbólicas, proféticas, que não podem ser interpretações humanas, é a própria Bíblia quem deve interpretar, que correm paralelas. Por quê? Porque o que foi, isto é o que há de ser. Então não há problema em relação a isso, porém as pessoas estudam um ponto, muitos estudaram, por exemplo, Apocalipse 17, à luz dos imperadores na época de João, tendo Domiciano como o sexto, e se prenderam ali. Outros estudam à luz do papado como um sistema, né, que foi derrubado em 1798 e passa a existir novamente a partir de 1929 e se fecham ali. E outros se aventuram a entender que, de fato, Deus tem luz hoje para derramar sobre o seu povo e, como acreditam nisso, estão buscando cada vez mais luz e, quanto mais buscam, mais luz vai sendo derramado sobre aquele que busca. Assim funcionam as profecias de Deus, assim funcionam as coisas de Deus. Perdoe-me, irmãos. Então, nossa história recomeça agora em Apocalipse 17, a partir do versículo 8. Só para ler, porque o 8 nós explicamos no estudo passado, no estudo número 4. A besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. Explicamos tudo isso, mostrando que através de uma contrafação pela necromancia, pelo espiritismo, assim como a bruxa de Endor trouxe, entre aspas, né, um demônio fazendo-se passar por Samuel, a história irá se repetir e nós veremos novamente, né, um engano colossal com a besta, de alguma maneira agora, né, ressurgindo, entre aspas, para o engano final. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Mostramos também aqui que os que habitam na terra são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida neste tempo, inclusive que tiverem ainda o seu nome ali escrito, estas pessoas estarão estudando as profecias. E como estão estudando as profecias, elas não vão se admirar vendo a besta que era e já não é, mas que virá, né? Por exemplo, os irmãos fazem esse estudo, entendem que através desse estudo, a luz nele, e que, de fato, né, o Papa irá se levantar novamente, entre aspas, numa contrafação, por favor, não nos enganemos, e aí, quando surge este Papa novamente, seja ele quem for, os irmãos diriam, não, isso não é de admirar para nada, nós já sabíamos que ia ocorrer, não estamos absolutamente admirados com nada. Agora, claro, o mundo que não entende, que não conhece as profecias, que não sabe das contrafações que o diabo faz,
ao ver alguém que se declara ser o Cristo na terra, como o papado, que se declara ser o Cristo, quando vê que, entre aspas, ressuscita, se entregará completamente a ele, né? Por quê? Porque no final irá acreditar de fato que ele é o Cristo, porque, entre aspas, o próprio Pai lhe ressuscitou como ressuscitou a Cristo quando aqui esteve na terra. Esse será um engano colossal e levará milhões e milhões de pseudo-cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, que serão completamente enganados pelo inimigo. Aqueles que hoje já estão participando do ecumenismo não terão chance, a menos que realmente dobrem o joelho no chão, buscando luz de Deus, porque o ecumenismo está aí já juntando inúmeras igrejas, e esta é, finalmente, né, este é finalmente o cumprimento do surgimento da grande Babilônia, né? Então, entramos no versículo 9 agora, né? E o 9 já abre de uma forma, assim, bastante simples e com lições bastante importantes para nós. Lembrem-se, irmãos, o tempo todo, nunca é demais ter isso em mente. A partir do versículo 7, não é mais uma profecia por excelência, mas sim o anjo está mostrando o que significava aquilo que foi visto. Por isso ele diz, né? Tirei o mistério. Então, se você estuda e realmente acredita que esse é um anjo de Deus, acredita na Bíblia, acredita que este anjo está mostrando, não há como discutir, né? E o versículo 9, então, aqui há sentido que tem sabedoria, né? Algumas versões dizem aqui há entendimento que tem sabedoria, né? Se vocês me acompanham no livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel, capítulo 12, lembrem-se que o livro de Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. No capítulo 12 de Daniel, quando fala aqui, né, no versículo que aqui há entendimento, aqui há sentido, que tem sabedoria, está mostrando, aqui é preciso entender, é preciso ter sabedoria. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, falou exatamente isso, quando ouvirdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, veja que é o mesmo caso, aqui há entendimento, é preciso entender. O entendimento de Apocalipse está intimamente relacionado ao livro de Daniel. E no capítulo 12 é dito, 12, versículo 3 de Daniel. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Então mostra claramente aqui que os que ensinam a justiça, o que é a justiça e o que são os que ensinam a justiça? A palavra de Deus deve interpretar a ela própria e não a gente achar, a justiça, eu acredito que a justiça é Cristo. Ah, não, a justiça, claro que Cristo é a justiça nossa, mas é preciso deixar que a Bíblia mostre. Aqui o termo está dizendo, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. Todos os que ensinarem que os mandamentos da lei de Deus estão em vigor são os chamados sábios na palavra de Deus, e esses são os que refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui a eternidade está sendo ligada também à guarda dos mandamentos da lei de Deus. É preciso entender a Bíblia em todo o seu contexto, né? E o versículo 10 do mesmo capítulo 12 é ainda mais específico. Diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja que é exatamente o que encontramos aqui no Apocalipse 17, no aqui há entendimento, aqui há sentido que tem sabedoria. Está falando exatamente disso. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios não vão entender. E a Bíblia aqui, no entendimento de Daniel e do Apocalipse, separa apenas dois grupos: os que ensinam a justiça e os ímpios, aqueles que neste momento, de fato, estarão negando a validade da lei de Deus e não estarão, assim,
aptos, não terão sabedoria, não terão entendimento para entender, obviamente, o que está acontecendo. Por isso, hoje, pela falta de entendimento, pela falta de sabedoria, pela falta de conhecer os mandamentos da lei de Deus, estão entrando no ecumenismo milhões e milhões de crentes através das igrejas que não sabem nem o que estão fazendo. Infelizmente, aprenderam a dizer amém ao assim diz o pastor, ao assim diz o padre, ao assim diz os líderes da igreja, e estão seguindo como ovelhas ao matadouro, quando deveriam sim estar estudando por si mesmos para ver o que diz a palavra de Deus. Olham para um pastor, e porque o pastor é bom, porque o pastor é uma pessoa sincera, porque o pastor é amoroso, porque ele aparentemente conhece da Bíblia, as pessoas o seguem e não dão valor à sua própria alma, uma vez que estão sendo certamente enganadas. Repetimos aqui, não entramos aqui no contexto puro e simples do julgamento de pastores ou padres. A questão é que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as profecias, e mesmo sendo sinceros, são cegos guiando cegos. Um cego, as pessoas dizem, o pior cego é aquele que não quer ver. Não, não, não. Cego é cego. Querendo ou não querendo, ele não consegue ver. Então, muitos pastores hoje, talvez até quisessem ver as profecias, mas não podem. E por que não podem? Porque estão parados num degrau que se chama mandamentos da lei de Deus. Se você não passa esse degrau, se você não passa a guardar os mandamentos da lei de Deus, não passa a guardar o sábado, você não é um servo de Deus e não o será enquanto não tomar essa decisão. Pode ser um filho, pode ser de fato alguém que teme a Deus, pode ser até uma pessoa que de algum momento procura santificar-se, mas está procurando santificar-se da maneira errada. Por quê? Porque o próprio sábado é um elemento de santificação nas mãos de Deus, por isso é dito, inclusive, também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Deus santifica pessoas através do sábado, inclusive. Foi num dia de sábado que Deus deu a luz maravilhosa para João sobre o livro de Apocalipse, inclusive. Ele estava no dia do Senhor, algumas igrejas já chamam aí no dia de domingo, obviamente o domingo nunca foi o dia do Senhor, jamais o será, é só mais um vinho de Babilônia, e um vinho, inclusive, bastante envenenado, bastante prostituído, para aqueles que não estão buscando, de fato, a palavra de Deus, perceberão tarde demais, muitos deles perceberão tarde demais que foram enganados pelos pastores, enganados pelos padres, destruirão os padres, destruirão os pastores, mas como aquelas virgens, né, que despertam finalmente e saem para buscar o óleo porque a lâmpada está apagando, serão encontradas, infelizmente, fora da porta, quando esta porta se fechar. Então, o papel nosso é o de, obviamente, fazer com que o povo entenda isto hoje, né? Então, 17:9, aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, né? As 7 cabeças, então, o que foi visto? Foi visto, né, as cabeças naquela besta, e o anjo está dizendo agora, as 7 cabeças são 7 montes. Quando o anjo diz para você, João, olha, as 7 cabeças que você viu são 7 montes. João não discutiu. O anjo disse, João, repito, as 7 cabeças, João, são 7 montes. Imagine você agora que a Bíblia dissesse, né, mostrasse para nós João dizendo, não são montes, anjo, você está enganado. Mas é exatamente o que tem feito hoje pastores. Irmãos, prestem atenção. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a igreja está assentada. Que é monte? Que é monte, né? Monte são, claro que esta igreja, não esqueçam nunca, ela também é uma cidade, porque esta igreja é também a própria cidade do Vaticano. Lembrem-se que o Vaticano é uma igreja e é uma cidade também, uma vez que ela é um poder eclesiástico e civil.
porém, obviamente, eclesiástico em sua excelência, porque ela tem um papa, ela tem um rei, que ao mesmo tempo declara-se sumo pontífice ou sacerdote. Então, por isso, né, nós vamos ver, por exemplo, o Apocalipse 17 e 18, dizendo, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Embora hoje, muitos dizem, tá vendo, essa grande cidade é Dubai, essa cidade... Irmãos, isso, sabe, a gente nem sabe o que falar sobre isso, porque é tão fora da realidade, quando você estuda todo o contexto de Apocalipse 17, que não há como errar. Na Bíblia, mulher é igreja, isso é ponto pacífico, já foi mostrado, né? Aqui, esta mulher é inclusive uma prostituta, que mostra que ela domina os reis da terra. Dubai não faz isso com ninguém, ela não tem nem como dominar os reis da terra. Mas enfim, né? Fiquemos com aquilo que realmente está escrito. O anjo, então, é quem diz, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Os 7 montes são também aquilo que se chamam as 7 colinas, né, sobre as quais Roma se assenta, né? Os montes são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célia, Aventino, Palatino, são já muito conhecidos, basta que você coloque lá cidades sobre 7 montes, ou cidades sobre 7 colinas, e vai aparecer, indubitavelmente, né, Roma como esta grande cidade. Claro, muito mais que isso, o próprio Vaticano, que é uma cidade, ao mesmo tempo é um país, né? Agora, curiosamente, nós vamos encontrando, por exemplo, detalhes, e por isso digo, imaginem só o anjo agora, tendo que discutir com João, se João lhe dissesse, não, não é isso não, não é monte, isso aí é outra coisa. E, infelizmente, é exatamente o que muitos estão fazendo hoje, né? O anjo de 7 montes, eles dizem, não, não é isso. Como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, aqui é sentido que tem sabedoria, o versículo 9, as 7 cabeças são 7 montes, ou 7 colinas, é a mesma coisa, né, 7 montanhas, sobre as quais a igreja está localizada. Então, a igreja está assentada, a igreja, esta cidade, que ao mesmo tempo é uma igreja, né, ela está assentada, porque ali é o berço da Igreja Católica, ali é a sede da Igreja Católica do mundo inteiro, ali estão os reis da Igreja Católica, é ali que os papas ficam, os cardeais ficam, enfim, né, de uma forma toda especial e muito clara, sem dúvida nenhuma, né, quem preenche os requisitos para este entendimento é a Igreja Católica, né. Mas o versículo 10, ele, na continuação, o anjo diz, e são também 7 reis. E é aqui que começa as diferenças de forma mais gritante. Neste momento, quando o anjo diz, né, são também 7 reis, veja que interessante, ele diz, as 7 cabeças são 7 montes, e são também 7 reis. Irmãos, e aqui começa, como dizemos, o problema, né? Aí aparece uma igreja que diz, não, isso não é reis, é reinos. A outra diz isso, a outra diz aquilo. De um modo geral, a própria igreja hoje, né, que deveria conhecer profundamente isso, né, quando você diz, olha, são 7 reis, dizem, não é reis, é reinos. É reinos. E discutem dizendo que é reinos. Você não pode discutir com o anjo. João não discutiu com o anjo. João não disse para o anjo, não, anjo, não é reis, é reinos. O anjo está dizendo, são reis, irmãos. Então nós não podemos querer reinterpretar, assim como não reinterpretamos montes. 7 montes, 7 colinas, 7 montanhas. Reis, papas, de onde são os reis que conduzem Roma? De onde são os reis que conduzem o Vaticano, irmãos? Né? De onde são os reis desta mulher que é uma igreja prostituta, que é uma igreja caída? Não há como ser outro. Mas, enfim, são também 7 reis. 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Irmãos, eu quero apenas fazer uma aplicação rápida. Na época de João, quem estava no poder quando ele escreve é Domiciano. É curioso ver que, de alguma forma, por isso digo, a gente procura o passado para tentar entender o presente, mas não é fácil, porque a história de Roma hoje está muito mal escrita, por assim dizer. Mas é curioso ver, e isso me chama muito a atenção,
e eu não estou dizendo que é isso, porque nós vamos entrar no terreno agora, um terreno mais perigoso, mas, por exemplo, é curioso ver que nós temos Augusto César como que inaugurando, de alguma maneira, o reinado, né? Porque Augusto é, de fato, rei, ainda que até então fossem imperadores de alguma maneira, mas ele inaugura uma determinada dinastia. E é curioso ver, por exemplo, alguns detalhes quando a gente começa a estudar. Por exemplo, na época de Domiciano, que em princípio seria o sexto rei, se você volta um pouco, nós vamos encontrar, por exemplo, 3 que foram Galba, Otão e Vitélio, que foram imperadores que, na verdade, não obtiveram um reinado. É curioso isso. É como se dissesse, olha, eles eram romanos, mas não eram romanos. E é curioso que nós temos, por exemplo, a partir, né, de João Paulo I, que foi Albino Luciani, nós temos João Paulo II, Bento e Francisco, que não são, por assim dizer, romanos também, né? Um polonês, um alemão e um argentino. E aí alguém diria, mas isso não quer dizer nada. Talvez não, mas é curioso entender que o primeiro, quando, né? Porque nós estamos falando aqui, para que fique claro, né? Nós estamos falando de 7 reis. Nós só podemos considerar reis a partir de 1929. Por quê? Porque em 1798, quando o papado recebe uma ferida de morte, o papado praticamente deixou de existir. Foram confiscadas as terras do Vaticano, o Vaticano deixou, entre aspas, de existir, né? E em 1929, isso seria bom que os irmãos anotassem, se já não tem, está aí um quadro que o irmão Marcílio colocou, é muito interessante que acompanhem, né? Porque contamos a partir de Pio XI. Vejam aí no quadro, porque 1922 a 1939, ou seja, bem no meio de 1929, que é quando o Tratado de Latrão, de fato, cria uma monarquia, porque a partir do Tratado de Latrão, quando se devolvem as terras, né, quando se devolve as terras ao Vaticano, o Vaticano passa a ser de fato uma monarquia com reis, porque até então não era exatamente esta soberania. Foi mandada, inclusive, uma carta a Enza Derme, que é a secretária oficial do Vaticano, que responde por essas questões, e a pergunta foi exatamente essa. Poderia nos informar a partir de quando, de fato, o Vaticano passou a ser uma monarquia? E ela respondeu especificamente a partir do Tratado de Latrão. A informação, então, veio de lá mesmo, né? Veio lá do Vaticano e uma informação oficial. Essa informação, inclusive, é encontrada na internet, é só buscar, né? Então, o que chama a atenção é que, se vocês observarem, vocês verão que Pio XI é Achille Ratti, Pio XII, Eugênio Pacelli, João XXIII, Ângelo Giuseppe Roncalli, Paulo VI, Giovanni Battista Montini e João Paulo I, Albino Luciani, todos cidadãos romanos. Porém, né, a partir de João Paulo I, como falamos, nós temos um polonês, um alemão e um argentino, que não tinham cidadania romana. É curioso, eu não estou aqui nem afirmando nada categoricamente, apenas entendo que é objeto de estudo, porque toda a informação a partir deles são interessantes. Mas o que realmente, né, queremos aqui de forma talvez mais simples colocar vejam que, para aqueles que, por isso eu repito, peguem essa imagem, imprimam, esses são elementos que nós precisamos estudar. Irmãos, os papas são representados e são, de fato, a besta de Apocalipse 13, por isso é importante entender tudo que se passa com eles. Agora, curiosamente, nós vamos encontrar, por exemplo, são também 7 reis. Então nós vamos contar, né? Nós vamos contar 7 reis, porém, veja, 5 já caíram. É curioso notar que, em que época nós consideraríamos isso? Bom, em primeiro nós temos o start nosso, 1922 a 1939. Mas outro ponto curioso, a profecia de Apocalipse 17, irmãos, isso é muito importante. Até onde eu sei, claro que eu posso estar equivocado no que vou dizer, mas até onde sei,
Apocalipse 17, começou a ser ensinada no Brasil, repito, posso estar equivocado, se foi antes eu não saberia dizer, pode até ser que houve, mas até onde lembro, nós começamos a apresentar essa profecia por volta do ano 2000, aqui no Brasil, por volta do ano 2000, começamos a apresentá-la. Nós fizemos na época uma apostila mostrando que, por exemplo, entre outras coisas, não sabíamos quem seria o 7º Papa, mas uma coisa sabíamos, duraria pouco. Por quê? Baseado no que disse o versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, existe, outra ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo. Então nós entendíamos que o 7º, fosse quem fosse, duraria pouco. Isso nós colocamos na apostila. Depois encontramos, uns 5 anos depois, encontramos um livro que se chama Os 7 Reis. Eu sugeriria que lessem ele. É claro que existem alguns pequenos erros ali, mas acreditem, a mim, de maneira nenhuma, ele desvirtua a profecia, né? Houve um pequeno equívoco na interpretação que fizemos ali, sobre a questão de que imaginávamos realmente que o 8º, em sendo, repetimos, Francisco já viria como besta. Mas, na profecia, nós entendíamos de fato que, né, de alguma maneira, nesta contrafação, seria João Paulo II. A profecia ainda está em vigor e vamos explicar por que acreditamos nisso, né? Em primeiro lugar, irmãos, diz, olha, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. Por quê? Porque no ano 2000, em que foi dada a profecia, quando você faz as contas, o 6º era João Paulo II, no ano 2000, porque João Paulo II governou de 1978 ao ano 2005. Então, quando a luz da profecia veio, por volta do ano 2000, de fato era o 6º que estava no poder. E Deus dá a luz para o seu povo no momento certo, no momento que é necessário. Porém, né, se nós observarmos, nós vamos ver 12, João 23, Paulo VI, João Paulo I. 5 já caíram. Um existe, que era João Paulo II, na época da profecia. O 7º ainda não veio, quando vier convém que dure pouco tempo. E, irmãos, isso é muito interessante, né? Quando a profecia, nós mandamos a apostila, ela ficou hibernando, por assim dizer, na internet, e quando Bento assume o poder, ele imediatamente diz, no pouco tempo em que estarei à frente da Igreja Católica, veja agora o cabeça, o líder falando, né? No pouco tempo que estarei à frente da Igreja Católica, seguirei os passos do meu antecessor. Olhe que ele vem e diz, pô, quando isso aconteceu, explodiu a profecia, porque muita gente começava a perguntar, escuta, mas é isso, mas não é isso, como é que não é? Irmãos, preciso deixar algo muito claro a todos aqui. Como disse nosso amado irmão Alceu, quando escreveu o livro, uns 5 anos depois daquela apostila, que eu, inclusive, quando encontrei o livro, disse, mas então não sou eu o único que está ensinando isso, porque eu não via outras pessoas ensinando. No livro dele, ele dizia o seguinte, são muitos os detalhes para que tudo esteja certo. São muitas as, entre aspas, coincidências para que tudo esteja errado. Então, é impressionante que a luz veio sobre a profecia exatamente na data, que você parte do Tratado de Latrão e chega a João Paulo II como 6º. É curioso entender que não houve um Papa igual a João Paulo II. Enfim, tudo leva realmente a isto. E se me permitem, vejam que, né, diz, o versículo 11... A besta que era e já não é, ela também 8ª é do 7 e vai à perdição. Mas um pouco antes, quando você presta atenção no texto, que diz, aqui é sentido que tem sabedoria 7, cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, papas, porque são reis, né, da igreja prostituta, são os que
que realmente mandam, 5 já caíram, 1 existe, repetimos, na época da profecia, no ano 2000, foi dada a luz sobre o assunto, outro ainda não é vindo, por quê? Porque Bento ainda não havia chegado, e me permitam repetir várias vezes, porque eu sei que é um tema que por vezes confunde, mas na época, então, não havia vindo ainda Bento, depois ele vem, nós, antes que ele viesse, já dizíamos, e essa apostila pode ser encontrada na internet, basta que vocês procurem, vocês podem entrar no site adventistas.com, procurem lá sobre o 8º rei, vocês vão procurar e vão ver que a gente já dizia. Quando então ele faz essa declaração, explode, muita gente perguntando, queria saber como é que a gente sabia que ele ia durar pouco, etc, etc, etc. Acreditávamos que à medida que ele saísse, pura e simplesmente, né, viria o 8º e aí aparece no caminho Francisco. Né? O que aconteceu? Então, hoje, né, sinceramente, e me permitindo uma opinião sobre o assunto, eu quero apenas avançar no seguinte sentido. Irmãos, primeiro, por que o sexto, né, para nós, seria João Paulo II? Por várias razões. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 13 de Apocalipse, que fala da besta. Veja que é o mesmo caso. 13:1. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Se vocês pegarem o Apocalipse 13, vocês vão ver que é exatamente a mesma visão, com uma diferença. Uma diferença. Apocalipse 17 mostra 7 cabeças e 10 chifres. E Apocalipse 13 mostra 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. Ou seja, Apocalipse 13 já está mostrando a besta, o 8º já coroado. Por quê? Porque está mostrando aqui que os chifres, os 10, já estão coroados. Hoje, os 10 chifres ainda não estão prontos, irmãos. Né? Nós sabemos que o mundo foi dividido em 10 partes, mas ainda nós não temos todos eles. Hoje, né, nós temos, por exemplo, uma dúvida aí, quem entra, se entra a China, se entra Japão, quem faz parte, quem não faz parte, ainda não está definido os 10 reis. Estamos hoje no grupo do G8 e o 9 e o 10 estão oscilando, mas daqui a pouco todos estarão coroados. Eles não estão coroados ainda. Lembrem-se que o versículo 12 do capítulo 17 que estamos estudando diz: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder. Já no Apocalipse 13 está mostrando que eles já receberam poder porque já estão coroados. 13:1. Vejam ali que sobre os chifres já estão as coroas, ou os 10 diademas, né? E aqui vem falando, e chama atenção, que Apocalipse 13, versículo 3 diz: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Notem que do ano 1798 o papado recebe essa ferida, depois é curado em 1929, né? E entre 1798 e 1929 não era, ou seja, deixou de ser, mas volta a ser. Mesmíssima coisa com João Paulo II, agora como uma pessoa. Recebe uma ferida de morte, né? Mas ele volta. Ele recebe a ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada. Curiosamente, ocorre exatamente com João Paulo II, né? No dia 13 de maio de 1981, quando ele é ferido realmente, cumprindo, pelo menos naquilo que vemos, parcialmente, né, o escopo profético. Outra coisa que é interessante, versículo 3 de Apocalipse 13, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. É curioso notar que após João Paulo II ter sido alvejado, de fato a terra se maravilhou após ele. Ele foi o chamado Papa Notável. E existe um outro ponto também muito interessante que queremos colocar aqui. Irmãos, Apocalipse 13, de novo, vejam que interessante. 13:2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Então vejam bem, seus pés como de urso, boca como de leão, mas ele é semelhante ao leopardo.
a besta que viste é semelhante ao leopardo. O livro que revela o Apocalipse é Daniel. O notável, ou o chifre notável lá de Daniel nos poderes, né? A besta notável lá em Daniel é Alexandre o Grande. E curiosamente, Alexandre o Grande, quando morre, Alexandre o Grande morre, imediatamente após ele, Ptolomeu Seleuco, me fugiram os nomes agora, me perdoem, os 4 generais, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, e mais um que não me recordo agora, eram 4, Cassandro, perdão. Esses 4 generais de Alexandre o Grande passam a dominar a Grécia. Veja, a Grécia, que é representada pelo leopardo, e aqui diz que é semelhante ao leopardo essa besta. Curiosamente, né, João Paulo II morre e hoje nós temos 4 reis governando sobre Roma, sobre Babilônia. Nós temos hoje Francisco, nós temos Bento, porque Bento é papa ainda. Por quê? Porque enquanto vivo, ele continua. Tanto que diz que ele é um papa emérito. E nós temos André Nicolas, que é o papa negro, e Colvenbach. Nós temos, então, exatamente hoje, 4 papas negros, e mais curioso ainda, que assim como Bento renuncia, Colvenbach também renuncia. Então, é curioso que o papado finalmente dá lugar também a 4, assim como Alexandre o Grande, sendo semelhante à Grécia, sendo semelhante. Lembre-se que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Eu creio que são curiosidades, são, entre aspas, coincidências que não podem ser passadas por alto. Porém, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato. João vê uma besta com 7 cabeças. Não existem 8 cabeças, irmãos. Não existem. Isso é interessante notar. Não existem 8 cabeças, irmãos. Então, a pergunta é, são também 7 reis. 5 já caíram. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo V e João Paulo I. Esses já caíram. Um existe, João Paulo II, é o que existe no tempo da profecia. O outro ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E o 8º é a besta e vai à perdição. Irmãos, se nós não temos 8 cabeças, e o texto aqui diz, o versículo 11, a besta que era e já não é ela também o 8º, é do 7 e vai à perdição. Poderia ser que, primeiro, a besta que era e já não é, seria João Paulo II. É do termo existir. A besta que existia e já não existe, é ela também o 8º, é do 7 e vai à perdição. De alguma maneira, irmãos, ou segundo a profecia, Bento não foi considerado o Papa, ou o que já se corre nos corredores do Vaticano, muitos inclusive defendendo veementemente, que Francisco não é Papa por direito. Bento sim. Francisco não é Papa por direito, porque segundo a lei do Vaticano, não se pode eleger outro Papa enquanto o anterior estiver vivo. E curioso isso, irmãos. É como que se nós tivéssemos uma lei documental que diz, não pode, o cargo é vitalício. Então, algo aí está ainda confuso para o povo de Deus, para os servos de Deus, mas é preciso entender que a profecia, de fato, tem algo aí que nós podemos, né, estudar isso. Né? O irmão Luiz Augusto está dando uma informação de que nós estamos com 5 reis, né, dos papas negros, que seria Arturo Sousa,
um deles, né? Eu, por enquanto, me permitirei nem comentar isso, porque eu não conheço essa questão a fundo dos papas negros, mas, né, eu entendo sim, naquilo que creio, Deus está revelando ao seu povo, né? O papado sempre foi o domínio. Venha ele dos papas negros, venha ele do jesuitismo, não importa. A profecia menciona, de fato, os papas ou os reis da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, mas todas essas curiosidades são interessantes se a gente começa a observar os detalhes da profecia, né? Então, o versículo 11 novamente, a besta que era e já não é, ela também oitavo, é do 7 e vai à perdição. Se ela é do 7, irmãos, nós só teríamos agora João Paulo II, Bento XVI, que parece improvabilíssimo que viesse, né? E o oitavo, em sendo, por exemplo, né, Bergoglio, que na verdade não seria papa, nós teríamos de fato Bento, né? O oitavo não seria considerado na profecia por alguma razão, mas há uma outra curiosidade que eu quero chamar aos irmãos. O número 8 na Bíblia, ele é tido como ressurreição. Se vocês observarem, o povo de Deus era circuncidado ao 8º dia. O 8º tem a ver com ressurreição, por duas razões simples. Número 1, se vocês observarem a semana que Deus criou, nós temos o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo. O 7º é a plenitude, que é o sábado, e o 8º dia, se nós voltássemos pela fé lá na criação, o 8º dia, na verdade, é o primeiro dia que ressurge, porque a semana começa de novo. E no 8º dia era o dia que se circuncidava uma criança. Por quê? Porque a criança que nasceu do desejo natural dos pais era circuncidada ao 8º dia porque era um novo nascimento. A criança nascia espiritualmente através da circuncisão. Era um renascer, por assim dizer. Jesus ressuscita num, entre aspas, primeiro dia, que é também um 8º dia, se considerarmos aquele 8º dia da criação, que é quando o domingo volta. Então, é curioso observarmos esses detalhes, e eles certamente têm muito a ver com o que estamos estudando. Então, se de fato, em algum momento, voltando para Apocalipse 17, no versículo 8, que o texto diz: a besta que viste foi, existiu, já não existe, e há de subir do abismo, volta, né? E nós estudamos Romanos 10, 7, e estudamos também 1 Samuel, mostrando que seria uma espírita, uma espécie de necromancia supermoderna, nós veríamos de fato um meio que renascer. João Paulo II foi o Papa amado por todos. É curioso entender que, se bem é certo, Dux Cleri, falando do papado, clero de Deus, da 666, e Vicarius Filii Dei, da 666 também, é curioso notar que Johannes Paulo II também prescreve o número do 666. Johannes Paulo Papa II. Então, é curioso entender, né, como de fato isso vai. Agora, existe um outro ponto. O Papa João Paulo II, de fato, foi o chamado Papa Notável. Este Papa Notável, por exemplo, que nós em algum momento poderíamos entender assim, né, em sendo de fato ele o 8º e que vai à perdição, nós começamos a observar que ninguém reuniu tanta gente como ele. O próprio funeral dele, né, teve tantos estadistas como nunca houve em toda a história dos papas. E quero ler um texto que está, inclusive, né, uma notícia que está no dia do jubileu de João Paulo II. Foi, inclusive, relatada pelo jornal Hoje da Rede Globo. Diz: hoje, Karol Wojtyla divide a sua decadência física com os olhos do mundo, isso enquanto vivo.
com os olhos do mundo que o acompanham atônitos. Claro, ele estava, né, muito mal, a gente via, com mal de Parkinson e tal. Mas ele sabe que já entrou para a história. Para acalmar os que temem pela sua saúde, João Paulo II confidenciou a amigos íntimos poucos dias atrás: não morrerei completamente. Todos nós sabemos, né, que ele está num caixão de chumbo, vigiado constantemente, com câmeras, etc, 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 etc. Né? Então, é no mínimo muito curioso, né, essa questão. É muito curioso se nós observarmos, por exemplo, né, que foi colocado lá: quem te farei subir? Necromancia, traze-me a Samuel. Né? E um demônio se faz passar por Samuel, e é ainda o que hoje, embora não fique muito claro para todos nós em todos os seus detalhes, ainda é o que hoje defendo. É curioso notar que os discípulos esperavam o reino terrestre e se decepcionaram. É curioso notar, para aqueles que acreditam, que no passado nossos irmãos pregaram a vinda de Cristo, se decepcionaram. Né? É curioso notar que Jonas foi chamado por Deus para dizer que Nínive ia ser destruída, e ela não foi destruída, né? Por alguma razão, que foi, claro, o arrependimento daquele povo. Deus segura a profecia, e 40 anos depois somente é que foram destruídos. Né? Então, o que se pode dizer isso no final? Né? Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Nós estamos ainda estudando essa profecia, mas é inegável que os elementos que apontam para João Paulo II são muito fortes. E quando a gente vê estes 10 chifres que hoje estão se formando, imaginem só a seguinte situação que nós colocamos aqui. A declaração papal é a de que o Papa não é apenas o representante de Deus na terra, mas é o próprio Cristo feito carne. A declaração papal é de que o Papa é o próprio Cristo. Agora vocês voltem para Apocalipse 13 e vejam. O dragão, que é o diabo, tem o seu filho, que é a besta. E ele fará de tudo para provar ao mundo que de fato, né, se nós observarmos, de fato, ele fará de tudo para provar que, de fato, João Paulo II é Cristo. E para isso que seria necessário uma contrafação. Se ele consegue, de alguma maneira, enganar o mundo, mostrando que João Paulo II voltou, ele prova ao mundo que João Paulo II, entre aspas, é o filho do Deus vivo. Por quê? Porque assim como Deus trouxe de volta o seu filho, também ele conseguiria, por algum momento, fazer isso, enganando o mundo todo. E note esse aspecto do capítulo 13. 13, versículo 14. Engana os que habitam na terra com sinais, engana os que habitam na terra com milagres, que lhe foi permitido, veja, ele não pode fazer milagre, foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, é uma imagem, não é ele próprio, que recebera a ferida de espada e vivia. João Paulo II recebe uma ferida. Né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Veja, foi-lhe concedido, não é que ele pode. Foi concedido a ele, através de um engano, que desse... Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Claro que aqui nós temos uma aplicação para o protestantismo apostatado, não se discute, mas também há um outro entendimento que corre paralelo a esse, um não elimina o outro. Por quê? Porque se nós observarmos, né, que o dragão, que é o diabo, desde lá no céu ele só quer uma coisa, ele quer adoração. E ele sabe que o Pai, que é Deus, é adorado através de seu Filho. Quando o Filho está entre nós, nós o adoramos porque ele representa o próprio Pai. O diabo sabe que é assim. E olha o que o diabo faz, capítulo 13, versículo 4.
adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? O diabo sabe que ao se ajoelhar para o Papa, as pessoas estão, na verdade, adorando a ele. Então, ele, como copia tudo que Deus faz, Deus estabelece seu filho, dá o poder da igreja dele para o seu filho na terra. O dragão faz exatamente a mesma coisa, com a diferença que a partir do versículo 2, os 10 chifres aqui se unem e eles, versículo 13, esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Nada de novo debaixo do sol. No passado, o papado juntou os 10 poderes. Alemanha, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todos eles, e com um objetivo só. Versículo 14. Esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Jesus disse: quando fizesses a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Quando estiverem nos perseguindo para nos matar, estarão combatendo contra o próprio Cristo. Jesus está tentando nos mostrar aqui, para que nós não precisamos temer. É como se ele dissesse: não temam, a luta é comigo. Eles mexeram comigo, não temam, a luta não é, Deus não permitirá que lutemos contra demônios. Seremos perseguidos, teremos problemas, mas a fé agora avança e Jesus diz: estão combatendo comigo, né? Versículo 15, disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Já falamos sobre isso. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nu e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Estes homens que serão enganados pelo vinho de Babilônia, estes reis, os 10 chifres, finalmente perceberão que foram enganados e destruirão completamente a Igreja Católica Apostólica e todo o seu sistema, assim como, em parte, Berthier fez a mando de Nabucodonosor no, então, 1798. A mesma história se repetirá. 17, só que agora num volume muito maior. 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, entregarão completamente o poder à besta, dirão: façam o que vocês quiserem com essas pessoas que são contra as leis de Deus, as leis que foram colocadas, né? Se cumpre a palavra de Deus. 18. A mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Sem dúvida nenhuma, o Vaticano, que é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, né? Então, nós podemos entender, penso eu, né, que esta profecia, ela é um chamado ao povo de Deus para que estudem esses assuntos. Não, existem ainda esses pontos que não estão claros, mas podem ter certeza. Quando Deus vem e fala sobre uma profecia, ele abre a profecia. Os sinceros começam a estudar e apresentam aquilo que entendem. Só que Deus, através desta profecia, já está provando o seu povo. No passado, Deus deu uma profecia ao seu povo. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Muita gente se juntou pela curiosidade. E quando não se cumpriu a profecia, caíram fora. Dos 3.000 ficaram apenas 50. A profecia de Apocalipse 17 se levanta e já começa a ser uma espécie também de peneira. Quem está estudando de verdade saberá que, ainda que nem tudo esteja encaixado como foi no passado, que eles viram, mas não está muito bem encaixado, se decepcionaram, se machucaram, foram acusados de falsos profetas. Hoje também somos acusados de falsos profetas. Nós somos acusados de falsos profetas, como foram os nossos irmãos no passado. Mas quem estudar de fato a profecia por si, verá que não há como negar que são muitos os detalhes para que tudo esteja certo, mas muitas as coincidências para que tudo esteja errado.
Que Deus nos abençoe a todos, para que possamos estudar, e estudar profundamente, porque se nada nesta profecia nós aprendemos, grita aos nossos olhos, Cristo está voltando, porque o oitavo com certeza é o último, é a besta, vai perseguir o povo de Deus, e como diz o texto, para a perdição. Ele é, de fato, o último, e independente de que tenhamos aqui 3, 5 ou 10 anos, é um fato que a vinda do nosso Salvador nunca esteve tão próxima. Amém. Amém. Irmão Rogério? Ok, encerramos, irmão Marcílio. Ok. Irmão Rogério, eu queria fazer um pequeno colocação. Em Lucas 4, 14, a passagem que Jesus vai à sinagoga e se coloca como a verdade presente, ele coloca ali, no final da explicação, ele pede, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, isso é pro nosso tempo. Do nosso tempo, o céu se cerrou em 3 anos e 6 meses, e que houve, e de sorte que em toda a terra houve grande. Quando a gente vai para a profecia de Elias, nessa passagem da viúva de Serepta de Sidom, Elias chega na cidade, à porta da cidade, e vê uma igreja, e vê uma mulher catando lenha. E vê uma mulher, e a gente pode entender isso como uma profecia, que é uma igreja arrebatando homens, né? Lenhas, pedaços de homens, né? Homens despedaçados, vidas. E ele pede para que ela traga água, e quando ela vai indo trazer água, ele pede para que traga pão, mas na sua mão, para o sustentar. E ela diz que vai catar os últimos gravetos de lenha, vai fazer um bolo, morrer, que vai fazer um pão e vão morrer. Essa é uma profecia para o tempo da vinda de Jesus, né? Sem dúvida nenhuma. E avisa que as palavras que as pessoas que estiverem se alimentadas com o pão, elas vão morrer, nós vamos morrer. Isso é um aviso para nós. Lembrando que ela faz questão, né, de mostrar que ela pegou pão e azeite, né? Azeite. E inclusive Elias pede para que traga o pão na sua mão, né? Que da igreja, a igreja que vai sustentar. Servindo, né? Exatamente. Nesse caso, nós... E o que eu vejo, Rogério, desculpe, o que eu vejo é que aí quando ela faz o pão para Elias, existe, assim, que existe um povo que não vai morrer, né? Porque o azeite existe e obedece ele, o azeite na botija não vai nunca mais faltar, né? Quer dizer, é uma profecia para 144 mil também, isso aí, Rogério? Não, mas não tenha nenhuma dúvida, quando a gente estuda Apocalipse 11, né, nós já estudamos aqui, podemos até rever essa profecia, né, porque já existem alguns elementos novos, mas quando nós vemos, por exemplo, os castiçais e a oliveira, nós vemos isso com clareza, né, inclusive a questão é entender o tempo exato de cada uma delas. Por isso, né, eles ficaram bravos, por quê? Porque eles perceberam, né, que quando Jesus cita isso, eles perceberam que eles eram a igreja que deveria, né, estar alerta e não estava. Tanto que ele diz só de Sarepta, e eles ficaram bravos porque eram Jerusalém. A história se repete, né, hoje nós teríamos, né, a igreja adventista, uma igreja chamada, uma igreja escolhida, mas que finalmente percebe que está fora, e hoje não percebe, deveria perceber tarde demais, como foi o caso deles que perceberam tarde demais e acabaram crucificando a Jesus, né? E claramente, Jesus mostra claramente nesse momento
ele manda aí para Elias porque ele mostra a sua vinda, né? Sim, Sem né? dúvida, mas quando a gente estuda, né, claro, tem muitos mais elementos, nós vamos estar avançando em outras profecias agora, mas tem muitos mais elementos, por exemplo, que falam sobre João Batista. É muito interessante você ver o que significava aquela festa, né? Aquela festa era o aniversário de Herodes, né? A forma como a filha pede para a mãe diz que era a cabeça, tem tudo a ver com o livro de Esther, né, ali de Mardoqueu, quando Zeres, que é a esposa de Amã, que é a igreja prostituta, pede a cabeça de Mardoqueu, enfim, né, nós vamos ainda estudar aqui com os irmãos outras profecias que vão tornando isso tudo um pouco mais claro, né, mas tem que ter paciência, né? Amém. Bom, faz uma oração para a gente encerrar. Claro, claro. Vamos orar, amados irmãos e irmãs. Bondoso Pai que está nos céus, nós queremos nesta tarde do teu tão santo sábado agradecer ao Senhor a tua palavra. Nós sabemos, Pai, que poucos entenderão, poucos aceitarão, mas enfim, aceitarão aqueles a quem o Senhor tem chamado. Nós queremos nos colocar em tuas mãos, Senhor, são muitos os detalhes, nós somos fracos, nós somos pequenos, mas queremos te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender a tua palavra, nos ajude a entender as profecias. No momento certo, o Senhor irá tirar a sua mão e as profecias ficarão claras para aqueles que te buscam, para aqueles que querem de fato aprender, mas aprender para fazer a tua vontade. Muito obrigado, porque de fato o Senhor cumpre a tua promessa. O Senhor disse que revelaria aos pequenos. O Senhor disse que daria sabedoria aos simples. Então todos nós aqui estamos para aprender com o Senhor. Grava no nosso coração a tua palavra. Assim como um dia, com o teu dedo poderoso, o Senhor gravou a tua palavra na rocha, as tuas leis na rocha. Grava também no nosso coração as tuas leis e a tua palavra. E abre o nosso entendimento, dando-nos sabedoria para compreender as profecias do tempo do fim e poder alimentar o teu povo. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, boa tarde a todos, bom final de sábado a todos. Irmão Rogério, mais uma vez, muito obrigado aqui conosco, trazendo esses ensinamentos maravilhosos aí que o Pai tem nos colocado, nos deixando. Irmão Marcílio, se me permite, o Alberto Stefanuto está perguntando se haveria alguma possibilidade de oitavo ser o próprio Francisco. Eu diria que a possibilidade existe, mas parece que ela feriria a profecia, porque para que fosse Francisco, ele teria que ser o sexto, e não parece que ele cumpriria esse aspecto. E outra, tem que voltar, né, porque diz que ele sobe do abismo, ou seja, ele volta. Então, repito, poderia ser sim, mas tudo indica que nós teremos aí uma surpresa, ou com um demônio se fazendo passar por João Paulo II, ou alguma coisa talvez ainda mais grave do que esta, que talvez ainda o senhor não tenha podido nos revelar, ou ainda não seja o momento para isso, tá bem? Só complementando, eu acho que se a gente vê a profecia de Zacarias 5, versículo 5, mulher e o Efa, né, as duas igrejas que levantam o Efa com a tampa de chumbo, que tem a imagem de todos lá que representa a impiedade, né, deixa claramente ali a posição do João Paulo II, assim, dessa vaga, né, do oitavo, porque ele está guardado dentro do caixão de chumbo, né? A profecia ali é muito clara ali, né? Tudo aponta para ele, né? Tudo aponta especificamente para João Paulo II. Agora, é claro, né, é momento de estudar. Tem muitas informações que ainda poderiam ser passadas aqui, né, mas nós já estamos no 5º estudo sobre esse tema e nós temos muitos outros temas para avançar, por isso a gente foi né, tá bem? Ok. Vamos encerrar, meus irmãos.
Meus amados irmãos e irmãs, eu agradeço imensamente a presença de todos, a irmã Joana Batista que está com a gente na sala aqui, irmão Rogério, muito obrigado, e até o próximo estudo, irmão, fazer as considerações finais aí, por favor. Só queremos agradecer a paciência de todos. Por favor, aqueles que realmente entendem que há luz no que estamos estudando, não deixem de compartilhar, não deixem de levar, né, a outros que estamos aprendendo. Compartilhem aí, façam seus comentários, porque isso ajuda para que o vídeo seja impulsionado, né? Poucos irmãos estão colocando seus comentários e isso enfraquece nossa posição diante do YouTube. Por favor, nos ajudem. De graça recebeste, de graça dai, tá bem? Ok. Deus abençoe a todos. Um abraço aí, Glaucio, Ezequiel, eu conheci ele. O Joilton está na sala, eu acho que tem outros irmãos que a gente se conhece aí também. A Elaine, Sueli Gutierrez de Campinas, a Rosa, o Admilson, o Dani do Rio. Troquei uma ideia com o Dani esses dias aí. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, e até o próximo estudo, Rogério. Acho que não nesse sábado, no outro, né? Rogério já saiu.